Bom, pessoal, dando continuidade aí, né, à nossa web aula aí do nosso encontro síncrono de contabilidade aplicada ao setor público, no que tange receitas e despesas públicas, então ficou faltando concluirmos aí os conceitos sobre gastos orçamentários, ou, né, no caso aí, nossas despesas públicas, né? Então, assim, de acordo com o Giacomoni, né, na obra A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, na verdade, essa obra é de Valmir Leôncio da Silva. Né? Eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse material, A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, uma abordagem prática. O meu aqui é a terceira edição, tá? Mas aí vocês verifiquem no nossa biblioteca aí, e até na biblioteca da instituição, né, qual é a versão que vocês terão ali disponibilizada, né? Que é onde ele fala aí dos dispêndios públicos, e levando em consideração o artigo 35 da Lei 4.320, né? Em que enfatiza sistematicamente a necessidade do orçamento, né, do orçamento público ali, considerando tudo aquilo que nós já falamos em relação à lei do orçamento anual. Então, a lei orçamentária, ela, assim como ela fixa a receita, ela também é quem fixa a despesa pública a ser autorizada para o exercício financeiro. A despesa pública, ela, de acordo com essa lei, ela se define como um conjunto de dispêndios, por isso nós chamamos de dispêndios aí, realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Aqueles serviços públicos básicos que nós já elencamos, né, eles precisam de alguma forma serem custeados, tá certo? Aquele exemplo que eu dei para vocês do condomínio, né, em que a gente soma todas as despesas e faz ali um rateio, né, por fração ideal, e esse rateio por fração ideal é recolhido na forma de receita aí dos condôminos. No nosso caso, é feito o rateio das despesas de custeio geral do Estado, né? E aí quando eu digo Estado, estou me referindo ao Estado maior, o Brasil, com todas as suas unidades federativas, e as suas unidades federativas com todos os seus municípios, né? Então é preciso a gente dimensionar o custo Brasil, dimensionar esse custo Brasil, e a partir do dimensionamento desse custo Brasil, então nós propomos um rateio disso a ser captado, né, a receita a ser captada para a finalidade de manutenção e custeio desse custo Brasil, seria ali em forma de tributos, taxas e contribuições, como nós já informamos, né, na unidade anterior, no encontro anterior. Então, assim, os dispêndios orçamentários, eles são os gastos que a entidade de direito público vai, de certa forma, realizar para a manutenção de serviços existentes, né? E para a criação, expansão ou qualquer aperfeiçoamento da ação governamental. Então, os projetos do governo, né, as propostas governamentais, estamos vendo aí agora a mudança, né? A título de aperfeiçoamento, poderíamos dar como exemplo a mudança do Bolsa Família, né, para o Auxílio Brasil. Na ideia do governo atual, é como se estivesse aperfeiçoando, né, o benefício, de modo a distribuir de forma mais igualitária, mais condicionada à região, a per capita familiar, enfim. É claro que a gente precisa avaliar isso com muito critério, né, até para verificar a capacidade de pagamento do Estado, né, de uma proposta dessa natureza. E é como eu sempre falo com vocês, embora isso seja uma proposta do Executivo, né,
a realização disso perpassa pela autorização do legislativo. Por quê? Porque isso tem que entrar no orçamento, né? A receita para o pagamento desse aumento proposto do benefício, né, independente de se é justo ou injusto, não é isso que nós estamos discutindo, tá? A discussão aqui está na questão orçamentária, né? Então, se eu já tenho ali um dispêndio regular de 20 bilhões de reais para fins de Bolsa Família, e agora a proposta é aperfeiçoar esse auxílio para Auxílio Brasil, né? E dispensar 40 bilhões, então eu tenho que me preocupar também com a contrapartida, né? Porque essa é a proposta da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A gente vai ver isso sistematicamente. Então, qualquer que seja a ação do Executivo, né, ela precisa ser autorizada no orçamento ou em créditos adicionais. Então, assim, nem todos os valores que saem da administração, da administração pública, ela vai diminuir o patrimônio, porque efetivamente estaria condicionada aí ao recebimento, né, de uma receita específica para esse fim, né? Os dispêndios públicos e as despesas públicas, elas se dividem em orçamentária e extra-orçamentária, assim como as receitas públicas também são classificadas em orçamentárias e extra-orçamentárias. E ainda tem a possibilidade, vocês vão ver aí em algumas obras, especialmente nessa do Valmir Leôncio da Silva, né? Vocês vão ver que tem a possibilidade de processo de restituição, né, que, na verdade, é aquela devolução total ou parcial de receitas orçamentárias que foram recolhidas a maior ou indevidamente. Um exemplo muito prático disso é a restituição do imposto de renda, né? O recolhimento do imposto de renda a maior por parte do Estado em relação ao contribuinte, uma vez que ele é descontado em folha, né? A contribuição ali, o pagamento ele é compulsório, né? Quando dá a oportunidade de fazer o ajuste anual, né, que a declaração de imposto de renda, inclusive, ela tem essa denominação, né? A declaração anual, de ajuste anual. Então, quando dá a oportunidade de você fazer esse ajuste anual, pode ocorrer do Estado ter que devolver, né, na forma de restituição do imposto de renda, aquilo que foi recolhido a maior. Então, esse processo de restituição também aí acaba gerando um dispêndio de ordem orçamentária por parte do Estado, né? Claro que não há necessidade de autorização orçamentária para sua devolução, né, visto que ele foi recolhido a maior, né? Embora a gente tenha visto cada vez mais frequente esse expediente, né? A declaração do imposto de renda, a própria instrução normativa da apuração do imposto de renda ser cada vez mais dependente de aprovação em reuniões do Congresso, né? Na União, a restituição é tratada como dedução da receita. Mais ou menos como se a gente estivesse trabalhando ali na contabilidade privada, né? Na contabilidade comercial, vamos tratar assim. E aí você tem lá o faturamento da organização e a devolução de vendas. Então, a devolução de vendas, o que acontece com a devolução de vendas? Ela acaba deduzindo, né? Ela acaba reduzindo ali o faturamento real da instituição, né? Se fosse registrada como despesa orçamentária, a receita corrente líquida, ela ficaria com um montante maior que o real, e assim não seria deduzido aí o efeito dessa arrecadação imprópria, né? Então, só um recorte aí para a gente compreender, né, além desse material que eu já preparei para vocês, e está disponível aí no nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, é bom entender que são os gastos, a despesa orçamentária, são os gastos decorrentes da ação previamente fixada na lei orçamentária, tá?
Então, a despesa com serviço de energia, telefonia, despesa com salário, né, infraestrutura, etc. As despesas extra-orçamentárias são aquelas que não dependem da autorização da lei orçamentária para que seja efetuada. Então, a despesa com depreciação, constituição de provisão, enfim, né? Como estamos tratando da despesa pública, ou seja, dos gastos que o governo realiza para se desincumbir de suas funções no atendimento das necessidades da população, quanto à defesa nacional, a segurança pública, a justiça, a saúde, a educação, transporte, trabalho, habitação, saneamento, etc. Então, é só para reforçar com vocês que esses gastos necessariamente exigem dispêndios financeiros e autorização na lei do orçamento, por isso são chamados de gastos orçamentários. Ok, gente? Na sequência, eu tenho para vocês aqui um recorte do orçamento federal executado, né, aquilo que foi pago em 2020, em nível Brasil, né? Esse orçamento ele inclui gastos do orçamento de guerra autorizado pela Emenda Constitucional 106 de 2020. Esse orçamento de guerra é em função do momento emergencial que vivemos, né? Esse momento pandêmico. Então, percebam que os gastos orçados aí pela União suportam, né? Perpassam 3 trilhões e 535 bilhões de reais, né? E aqui eles estão organizados aí, a fonte é muito confiável, tá? Isso é ali realizado pelo site Planejamento do Governo, tá? Então, o próprio governo quem está dizendo para você aí que 1,381 trilhão de reais é dispensado, tá? Para o pagamento de juros e amortização da dívida. Então, vocês percebam que 39,8% das nossas despesas, né, do gasto orçamentário do governo, tá, está destinado a quê? Destinado a juros e amortizações da dívida pública, né? O que nos leva a uma reflexão, né, da má gestão do recurso público, por assim dizer, num momento de extrema urgência, de extrema emergência da saúde, inclusive utilizando desse expediente, né, de justificar com a saúde o desvio de outras rubricas, né, todas para a rubrica da saúde, então prejudicando aí a rubrica da educação, prejudicando a rubrica da infraestrutura, prejudicando a rubrica da segurança pública, né, todas em função da manutenção desse sistema emergencial de saúde, quando, na verdade, o orçamento executado em 2020, né, é claro que esse orçamento executado em 2020 ele foi aprovado em 2019, então a gente tem que ter essa leitura também, né, entender aí o ciclo operacional orçamentário, né, e aí, entendendo o ciclo operacional orçamentário, nós vamos perceber que 39%, quase 40% do nosso orçamento foi destinado ao cumprimento dos juros e amortização da dívida, né, ou seja, bancar os banqueiros, né, as instituições investidoras do país, né, as grandes corporações, tá? Em segundo lugar, vem a Previdência Social com 20,34%, o que automaticamente já derruba o argumento do governo, né, de ter que mexer na Previdência Social, e todas essas modificações que têm sido feitas aí na Previdência Social, inclusive elevando a taxa de contribuição de 9,11% para 14%, né, de boa parte dos servidores públicos, inclusive reduzindo o salário mínimo, congelando o salário mínimo está congelado e achatado há mais de 4 anos, né, se a gente for considerar
que o salário mínimo hoje é pouco mais ou quase R$ 1.100 apenas. Então, isso traz um prejuízo muito grande para todos aqueles aposentados e pensionistas que vivem essencialmente do salário mínimo, né? E necessariamente não tem sido essa a rubrica mais comprometedora do orçamento público da União, como podem perceber aí. E aí vem as outras, né, que são boa parte delas que deveriam ter melhor atenção, como é o caso da saúde aqui, por exemplo, né, que está em menos de 5%, a educação menos de 2,5%. Você vê que um país com as dimensões territoriais do Brasil dispensar pouco mais de 2% dos seus gastos públicos, um orçamento, aliás, pouco mais de 2% do seu orçamento federal para gastos com educação. Então, aqui já se vê, de fato, quais são as pretensões, né, de manutenção desse programa de governo que está sendo executado. Esse é que pode chamar isso de programa também, né? A Defesa Nacional, 2%. Transferência para os municípios, isso aqui é muito interessante observar, considerando que todos os serviços, né, todos esses serviços que nós citamos aí, educação, saúde, transporte, infraestrutura, esporte, cultura e lazer, educação, tudo isso é executado, para ser executado, né, tem que ser executado na ponta. Então, como é que o cidadão vive isso? Ele vive isso dentro do município dele. Né? Por mais que a União fale, transferimos 10% para a educação nesse semestre, aumentamos em 10%. Você só vai conseguir visualizar isso com a aplicação direta e imediata naquela escola onde seu filho estuda, seu irmão estuda, né? Seu parente estuda ali, ou até mesmo você estuda, que é onde a gente vai conseguir perceber o reflexo disso, né? Então, cada vez mais os municípios estão tendo as responsabilidades transferidas para os municípios, mas as despesas, digamos assim, né, que são do Estado, da União, são transferidas para esses municípios, e esses municípios com cada vez menos receita ou menos captação para o cumprimento dessas obrigações. Ficando aí sempre obrigados à confecção de projetos milaborantes ali para captação de recursos, grande parte desses recursos emendas constitucionais, emendas parlamentares, né? Essas emendas parlamentares são o que nós chamamos aqui de moeda de troca do parlamento ali, dos deputados, né, para conquistarem aqui, ou para manter ali os seus redutos eleitorais. Então, fica aí essa figura, né, em forma de gráfico setorial, para que vocês possam refletir sobre a situação, né, dada aí do orçamento federal de 2020 que foi executado, e para vocês terem uma dimensão aí do custo, né, do custo país, da ordem de 3 trilhões e 535 bilhões de reais, né? Outro aqui que a gente tem, ó, aqui já é em 2021. Então, repare que em 2020 nós comprometemos quase 40% dos nossos gastos, ou seja, do nosso orçamento, com juros e amortizações da dívida, né? 1 trilhão e 381 bilhões. Já em 2020, nós não acabamos 2020 ainda, isso aqui é só o primeiro semestre de 2020, tá? Mas já estava ali no orçamento de 2020, então 2021, perdão, 2021, então o orçamento que foi editado em 2020, piorou ainda mais essa situação, né? E nós saltamos de pouco menos de 40
para 53,92%. Então, a prioridade do governo, né, de 2019 para 2020 foi cumprir os compromissos com as instituições financeiras, né, com os investidores do país, com juros e amortizações da dívida, quando, na verdade, aquilo que deveria ser a grande prioridade do país tem sido cada vez mais diminuído. Aqui, ó, transferências a estados e municípios caiu de 9% para 6%. Né? A Previdência Social caiu para 19,46%. E as outras rubricas foram ainda mais achatadas. Tá? Então, fica aí também mais um elemento para a nossa reflexão, né, do quão comprometedor, do quão comprometidos estão aí os nossos parlamentares, né, o próprio Congresso Nacional, o Senado e o Executivo, por assim dizer, com as políticas públicas do país, né? E aí até nos perguntarmos, né, quais políticas públicas? Que política pública estamos executando de fato, né? Lembrando sempre que não é culpa só do Executivo, né? Isso aqui, esse efeito aqui, por mais que tenha sido um indicativo do Executivo, né, por mais que seja ele que esteja sempre levando a culpa, mas é pertinente observar que isso aqui passa pelo Congresso Nacional, né? É autorizado pelo Congresso Nacional. Então, isso só acontece porque o Congresso Nacional autorizou o Executivo a agir dessa forma, certo? Então, as despesas públicas, né, são classificadas aí em vários critérios, e aí a gente vai ver isso mais detalhadamente no nosso material aí que está organizado para vocês, né? A gente vê que isso depende muito da finalidade e da natureza, tá? Todos previstos ali na legislação orçamentária, como eu falei para vocês. Então, por mais que a finalidade desse momento nosso aqui seja juros e amortização da dívida ativa, né, para que isso tenha recebido essa atenção maior do Congresso e essa atenção maior do Estado, então isso foi autorizado, tem lá uma justificativa, por mais incoerente que seja, né, devido ao momento que nós estamos vivendo, mas existe uma justificativa, e essa justificativa ela precisa estar dentro das normativas e dentro da regulação orçamentária, tá? Para que aí as despesas sejam classificadas segundo a instituição executora e os seus programas, né? Então, por quê? Porque quando você faz essa classificação, isso facilita a busca de alocações de verbas para a finalidade e interesse regional, né? Então, assim, muitas dessas despesas ali vai para o Estado, e aí o Estado, na forma da sua arrecadação própria, vai acabar fazendo o equilíbrio, né, das suas receitas com as suas despesas, e aí a gente acaba tendo o financiamento equitativo. Essa é a ideia, essa é a proposta, né? Que você tenha o financiamento equitativo dessas despesas aí, desses despesas. A gente poderia dizer, por exemplo, que são as finalidades das despesas que guiam a técnica do orçamento-programa, né? Essa técnica, a ênfase na classificação dos gastos, está em como atingir metas predeterminadas pelo governo. Tá? As contas elas são estabelecidas de modo a permitir que sejam identificados recursos, efetivamente, aqueles recursos alocados a um determinado programa, né, que pode envolver múltiplos projetos, independentemente ali de qual órgão, né, que tenha seja autor, né, dessa proposta, né,
E uma vantagem da classificação pela natureza do gasto é que põe em destaque apenas para manter o governo em funcionamento ou para redistribuição de renda, né? Que é o caso das despesas correntes, ou se há investimentos que alteram o estoque de capital das sociedades, as despesas de capital. Então, assim, as despesas correntes, elas incluem categorias econômicas, como pessoas, encargos sociais, né, juros e encargos da dívida, como nós estamos dizendo aí, além de itens como custeio e transferência. Então, quando a gente insiste muito nessa questão da dívida pública e desses encargos, né, de juros e encargos da dívida pública, dessa transferência, então a gente fica preocupado com o comprometimento, porque se você olhar para o seu orçamento pessoal, é como se você pegasse o seu olerite ali, verificasse o seu salário, né, o seu salário líquido, e com base no seu salário líquido você determinar qual o percentual do seu salário que está comprometido com capital de terceiro, né, com empréstimos, por assim dizer. Então, se você tem mais de 50%, né, que é o que nós estamos vivenciando aí agora, 53,92% do meu orçamento está comprometido com dívida, com juros e amortização da dívida, né, há que se acender aí o sinal amarelo e talvez eu diria, né, que do ponto de vista do planejamento orçamentário e estratégico, a que se acender a luz vermelha, porque já passamos de 53%, e aí a lei de responsabilidade fiscal começa a ser afetada nesse aspecto aí, né? Bom, gente, é uma ideia, né, da gente poder conversar aqui, tratar desse expediente, falar um pouco aí, concluir, né, essa questão de receitas e despesas orçamentárias, tá? Eu não vou ficar insistindo aqui com a questão conceitual e teórica, né, essa abordagem maçante teórica dos conteúdos, mas apenas fazer o recorte, né, daquilo que nós julgamos como mais pertinente, tá? Considerando aí que eu deixei as principais obras e o próprio conteúdo já elaborado para vocês digerirem aí, né, nesse sentido de compreender a formação das receitas e despesas públicas com viés da contabilidade aplicada ao setor público, tá? A gente precisa fazer outra reflexão nesse sentido de despesas públicas, né? Que, como a gente já sabe, que as despesas correntes, elas incluem categorias econômicas como pessoal, encargos sociais e juros, né, e encargos da dívida, né, as despesas de capital, estas incluem aquelas inversões financeiras, né, amortização da dívida e reserva de contingência, tá? Essa estrutura de despesa, ela varia com o tempo e vai acabar refletindo o próprio estágio de desenvolvimento econômico do país. Então, a gente leva muito em consideração, por exemplo, né, para poder divulgar um gráfico desse aí para vocês, estamos levando em consideração o próprio momento em que vivemos, né, um momento de emergência, um momento de declaração de estado de guerra, para que o governo, e aí quando eu digo governo, estou me referindo ao executivo, né, pudesse captar recursos e destinar esses recursos para um fim praticamente específico, que é a manutenção da saúde em condições, né, de, de recuperação e vida dos seus cidadãos. Mas aí a gente tem a obrigação até, né, como o braço da ciência, estatisticamente falando, de trazer esses
registros, né, e esses dados, para que a gente possa fazer essa reflexão do quão comprometido estamos em nível país com essa proposta, né? E aí eu já não estou nem fazendo aqui a versão às publicações, noticiamento, da má gestão desse recurso público, né? Estou trazendo um recorte bem específico daquilo que é considerado como prioridade no momento da gestação do orçamento público, né? Percebam que a prioridade na gestação do orçamento público foi dada ao pagamento dos juros e encargos da dívida pública, né? Mesmo no período em que estamos vivendo aí uma crise emergencial em função do coronavírus, né? Em países mais pobres, predominam as despesas correntes, uma vez que o setor público tem uma base menor para aplicar tributos, né, sobrando cada vez menos recursos para os gastos de capital. É o que a gente está vivendo aí com certa frequência, né? A questão de você ter cada vez menos recurso, uma arrecadação menor, eu nem diria que o problema Brasil é uma arrecadação cada vez menor, não, é o custo país cada vez maior, né? Está aí a imagem que não deixa mentir, essa imagem que nós publicamos agora. Então, é aquela mesma reflexão que a gente faz do orçamento doméstico, em que você percebe que se o seu orçamento está comprometido, você começa ali a verificar o que está comprometendo mais o seu orçamento, né? E começa a fazer cortes necessários para o ajuste, né, desse orçamento. Naturalmente, todos sabemos que o governo precisa, né, nesse ajuste, começar a pensar a cortar na carne, mas, infelizmente, não é isso que a gente vem acompanhando, né, nos últimos anos. E quando eu digo os últimos anos, eu estou me referindo aos últimos 10, talvez 8, 10 anos, né? Talvez até um pouco mais, se for o caso, se a gente for pegar pela natureza da privatização das estatais, né? Então estaríamos falando aí de 25, 30 anos, dos últimos 25, 30 anos, né? E o setor público, aí, por conta dos ajustamentos fiscais, com vistas a controlar o processo inflacionário nas últimas décadas, então ficou com essa margem muito estreita para os gastos de capital em décadas recentes. Então ele se vale de quê? Se vale do leilão, né, das coisas públicas, tá? E aí tem feito aí a venda de várias estatais, especialmente no período de 94 e 2002, né? E o recurso à parceria público-privada, nós temos aí algumas instituições, né, que têm um formato híbrido, né, de gestão estatal com investimento público, com investimento privado. Então, assim, isso tudo é mantido para aumentar a capacidade de investimento em infraestrutura sob coordenação estatal, enfim. Mas a gente tem vendo essas estatais, né, sendo cada vez mais fatiadas, né? Estamos fracionando essas estatais, Eletrobras, Furnas, Banco do Brasil. Hoje o governo tem pouco mais de 50%, ainda é, de fato, a autoridade maior dentro da Assembleia, né? Vamos pensar assim, a gente fala lá em contabilidade avançada, né? O Banco do Brasil ainda detém o controle, ou seja, o governo ainda detém o controle do Banco do Brasil, mas mais de 49% hoje do capital do Banco do Brasil é de terceiros, né? É de investidores do setor privado. Daí entra aquela máxima da prioridade do governo, né? É preciso continuar pagando esses investidores, remunerando esses investidores,
para que eles continuem mantendo o seu capital dentro das instituições e aí e assim financiando os gastos públicos do governo. E aí vamos entrar numa questão, numa discussão que vale a reflexão, inclusive, né, da manutenção dessas estatais, até que ponto que é vantagem a manutenção dessa estatal, ou qual seria a desvantagem, né, visto que sem essas estatais, que tipo de outro elemento seria utilizado pelo governo para fazer receita? Porque se o governo ficar à mercê apenas de tributos, taxas e contribuições, acredito que dificilmente essa receita, né, essa conta fecha, né? Já é difícil de fechar com a operacionalização, né, de todos esses instrumentos, imaginem sem o uso desses instrumentos, né? Então, mais uma vez, a gente chama a atenção para acender aí a luz amarela, ou talvez a luz vermelha, na questão do leilão dessas instituições públicas, né? A velocidade com que tem se feito o leilão dessas estatais aí, muitas delas realmente a preço de banana, né? E dilapidando aquilo que seria o patrimônio público, um patrimônio que, se bem gerido, seria capaz de custear, né, de continuar ou de garantir o custeio de boa parte dos programas sociais, de boa parte dessas obrigações sociais aí, destinadas ao governo, né? Então fica aí o nosso convite, né, para que, uma vez conhecedores, né, desses instrumentos, desses normativos e dessas denominações e classificações das receitas e despesas do Estado, a gente possa formar aí um pensamento crítico, uma reflexão mais acentuada em relação à necessidade ou não, né, de privatização ou de fatiação aí dessas unidades estatais que ainda são mantidas pelo governo Estado. Beleza? Gente, é isso. Eu acredito que aqui a gente encerra aí a nossa unidade, né? 4, isso, unidade 4, receitas e despesas públicas, tá? Do nosso conteúdo. E aí ficamos já preparados para, depois dessa primeira avaliação, entrarmos no conteúdo da nossa unidade 5 ali, né? Que vamos falar essencialmente da escrituração contábil e da prestação de contas. Tá bom? Então é isso. Boa noite a todos, né? Bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu? Um abraço.